Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, 19 de julho de 2026. 16º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem vais mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 85. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, é o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus contou outra parábola à multidão: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos.
Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, neste 16º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos convida a contemplar a paciência e a misericórdia do Senhor, que nos ensina a viver com esperança e confiança, mesmo diante das dificuldades e da presença do mal no mundo. Na primeira leitura, o livro da sabedoria nos mostra um Deus que, embora seja todo-poderoso, exerce sua força com clemência. Ele poderia, a qualquer momento, impor sua justiça de forma dura e imediata, mas prefere governar com indulgência e paciência. Isso nos ensina que a verdadeira justiça não é vingativa, mas cheia de humanidade. Deus nos dá tempo para a conversão, porque deseja que todos tenham a oportunidade de se arrepender e encontrar o perdão. Pensemos, por exemplo, em um pai ou mãe que vê o erro do filho. Em vez de puni-lo severamente, procura corrigi-lo com amor, dando-lhe chance de aprender. Assim é o nosso Deus. O Salmo reforça essa imagem: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ele é paciente, amoroso e sempre disposto a ouvir nossa oração. Quantas vezes, em nossa vida, nos sentimos fracos, perdidos, sem saber como rezar ou o que pedir? É justamente aí que entra a segunda leitura. São Paulo nos lembra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Ou seja, mesmo quando não conseguimos expressar nossas necessidades, o Espírito traduz nosso coração diante de Deus. Isso é um consolo enorme. Não estamos sozinhos. Mesmo na oração mais silenciosa ou confusa, o Espírito ora em nós. No Evangelho, Jesus nos apresenta parábolas que falam da paciência de Deus e da força do reino. A parábola do joio e do trigo é muito clara. No campo da vida, crescem juntos o bem e o mal. Muitas vezes queremos arrancar logo o joio, eliminar o que é ruim, mas Jesus nos ensina que é preciso esperar o tempo da colheita. Isso significa que não devemos julgar precipitadamente, nem condenar as pessoas antes do tempo. Deus sabe separar o que é bom do que é mal, e fará isso no momento certo. Pensemos na vida cotidiana. Quantas vezes vemos alguém que parece estar distante de Deus, mas depois surpreende com uma mudança de coração? Se tivéssemos condenado antes, não teríamos dado espaço para a graça agir. As outras parábolas, da semente de mostarda e do fermento, nos mostram que o reino de Deus começa pequeno, quase imperceptível, mas cresce e transforma tudo. Uma pequena semente se torna árvore, um pouco de fermento faz crescer toda a massa. Isso nos ensina que não devemos desprezar os pequenos gestos de bondade, de fé, de justiça. Uma palavra de consolo, um ato de perdão, uma oração sincera podem transformar vidas. Na cultura da época de Jesus, a mostarda era conhecida como uma planta insignificante, e o fermento era algo simples do cotidiano das mulheres que preparavam o pão. Ele usa exemplos comuns para mostrar que o reino não é feito de espetáculos grandiosos, mas de pequenas sementes que, com o tempo, revelam sua força. Queridos irmãos, a mensagem deste domingo é clara: Deus é paciente, misericordioso e nos dá tempo para crescer. Ele não se apressa em condenar, mas espera nossa conversão. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, e o reino de Deus, mesmo começando pequeno, transforma o mundo. Cabe a nós cultivar o trigo em nosso coração, sem nos deixar sufocar pelo joio, e sem perder a esperança de que a graça pode transformar qualquer situação. Que possamos, neste tempo litúrgico, aprender a ter a mesma paciência de Deus, com os outros, com nós mesmos e com o mundo. Que não nos deixemos levar pela pressa de julgar, mas confiemos que o Senhor, no tempo certo, fará a colheita. E que cada pequeno gesto nosso seja como uma semente de mostarda, ou um pouco de fermento, capaz de espalhar o amor e a esperança do reino. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti neste dia santo, iluminados pela Tua palavra que nos revela a Tua paciência e Teu amor. Tu és o único Senhor que governa todas as coisas com justiça e clemência, e nos ensinas que o justo deve ser humano e compassivo. Dá-nos, Senhor, a graça de aprender contigo a esperar, a perdoar e a confiar no Teu tempo. Ó Deus, bom e clemente, escuta nossa oração. Muitas vezes não sabemos como pedir, nem o que pedir, mas confiamos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Recebe, Senhor, nossos silêncios, nossas lágrimas e nossas esperanças, e transforma tudo em súplica agradável a Ti. Jesus, Mestre e Senhor, Tu nos ensinaste que o reino dos céus é como o trigo e o joio que crescem juntos, como a pequena semente de mostarda que se torna árvore, como o fermento que transforma toda a massa. Dá-nos paciência para não julgar antes do tempo, coragem para semear o bem mesmo em pequenas coisas, e confiança de que Tua graça pode transformar o mundo. Pai amado, fortalece-nos para que sejamos trigo em Teu campo, sinais vivos do Teu reino, e que nossos gestos simples de amor e perdão sejam sementes que crescem e fermento que transforma. Que possamos brilhar como o sol no Teu reino, vivendo já aqui na terra a esperança da Tua justiça e da Tua paz. Tudo isso te pedimos, confiantes no Teu amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.